Apoio Cultural, Personal Royal Hotel e Habitas. Natação, inglês, tênis, futebol. É cada vez mais comum encontrar crianças que mal saíram da pré-escola e já cumprem agendas de mini executivos com compromissos que se estendem ao longo do dia. A intenção dos pais, ao submeter os filhos a essas rotinas, é torná-los adultos super preparados para o competitivo mundo moderno. Mas o preço que se paga por tanto esforço pode ser alto. Sem tempo para o divertimento, as crianças desenvolvem o estresse. Estresse infantil. Este é o tema do programa Conexão Alternativa que está começando agora. Olá, gurias, tudo bem? Bem-vindas ao programa. Tudo ótimo. A nossa convidada de hoje é a neurologista Ana Maria Almeida Basso. Tudo bem, Ana? Bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Igualmente em te receber. Ana, essa correria do dia a dia, com as crianças super atarefadas, cheias de tarefas extra-classe, essa rotina não impõe à criança, de certa maneira, um sentimento de incompetência? Porque para poder cumprir todas as tarefas, olha, não é tarefa fácil. No ritmo que a gente segue, se o nosso ritmo for transportado para a criança, com certeza. Porque na realidade a criança em formação, ela está adaptando a sua vida, ela está crescendo, ela está descobrindo o mundo e ela precisa de espaço para isso. Muitas vezes na nossa ansiedade de proporcionar tudo, de mostrar tudo, de trazer tudo de bom para eles, nós transferimos as nossas expectativas para as crianças. E quando a gente tem que lidar com a expectativa dos outros, o sentimento de frustração e incompetência normalmente é resultante. E a cumprir todas as atividades dentro do tempo determinado e com eficiência, quando são tão pequenas, que às vezes elas nem estão preparadas psicologicamente para desenvolver aquela atividade. E nem tem a liberdade de escolha, né? Porque os pais é que optam. Tu vai estudar essa língua estrangeira, tu vai fazer esse esporte, às vezes não é nem o que a criança gosta de fazer. Eu acho que na maioria das vezes, quando a gente olha, não é nem o que a criança quer, porque ela não tem nem a formação do querer ou não querer, né? E tem a questão do tempo e do espaço, né? As crianças estão cada vez, os pais estão menos tempo e as crianças acabam ficando sem espaço. Né? E espaço, daí eu digo não só espaço físico, mas o espaço de manifestação, o espaço de interação. Porque hoje as crianças não escolhem mais os seus amigos, não escolhem onde brincar, nem o que brincar. Só estou falando aqui da brincadeira. Isso. Né? E daí a aptidão, é importante ter uma língua estrangeira, obviamente que tu pensa por uma questão de, justamente, mercado de trabalho. Todo mundo vai para o inglês, mas tem algumas crianças que a gente sabe que seriam muito mais aptas ao francês, ao italiano, ao alemão. Então acho que é muito assim, o mundo, eu não sei, eu ia dizer o mundo infantil tá adulto, eu não sei se tem mundo infantil ainda. Eu acho que tem. Eu acho que tem na medida em que cada criança vai construir o seu aprendizado, vai construir o seu brincar de acordo com o espaço que ela tiver. A diversidade de opções, ela é interessante na medida em que tu pode expor o teu filho, a criança na escola, a uma série de atividades que talvez a gente não tivesse acesso quando nós éramos crianças também. Se isso for lúdico, se isso for leve e se isso for da vontade da criança, é bom. Agora, o problema é justamente assim, tu criar uma atividade de rotina, uma série de objetivos a serem cumpridos e que tira a espontaneidade das coisas. O próprio brincar em casa. A gente tem brinquedos que brincam sozinhos horas. Verdade. Lá em casa, às vezes, eu olho para a sala de brinquedos e tem tanta opção que eu não sei se as meninas conseguem se deter tempo suficiente numa determinada atividade para explorar realmente aquilo que poderia render do brinquedo. Uma garrafa com tampinha, às vezes é muito mais interessante do que o brinquedo carésimo ou de marca que tu encontra. Então eu acho que o segredo talvez
esteja num equilíbrio entre tu poder proporcionar, oferecer opções para as crianças, mas que tu respeite o espaço de tempo de cada um, para que tu respeite a necessidade dessa criança de experimentar. De experimentar, exatamente E isso. se adaptar a que mais lhe convém. Experimentar um ângulo e daqui a pouco brincar de novo com a mesma coisa, de outro ângulo e de outro, porque muitas vezes a criança precisa consolidar as experiências antes de passar para uma outra tarefa. E às vezes a gente fica sentado brincando disso, brincando daquilo, mostrando, e agora vamos para a aula, e agora tem balé. E agora, mas está na hora da natação, e está na hora de não sei... Até que ponto que isso vale a pena? Às vezes a criança não consegue nem curtir, né, cada atividade, porque já terminou, já tem outra, já tem mais uma. E isso eu acho que dificulta até depois a opção de escolha também, de decisão, né? Porque ela tem tantas opções, ela não tem a fase da experimentação, não tem tempo para curtir, ela é obrigada a tomar uma decisão de forma rápida, ela não está preparada, isso me refere, ela não está preparada psicologicamente, além disso ela vai ter uma dificuldade de decisão, ela vai estar sempre insegura se ela tomou a decisão certa ou não, e será que ela precisa tomar uma decisão sendo tão pequena? E eu acho que além disso também gera uma questão assim de que a pessoa não se prende mais a um objeto por mais tempo. Então ela desiste, parece que aquilo já não atrai a atenção dela, então precisa algo maior, precisa algo com mais movimento, precisa algo com mais cores, precisa algo com mais brilho. E é o mais, e de repente é que nem a Ana coloca, às vezes uma garrafa com tampinha, ela pode ser muito mais útil ou muito mais interessante do que às vezes esses recursos que a gente vê hoje, por exemplo, nos brinquedos das crianças, que, claro, sempre tem um lado bom também, mas eu acho que o problema é quando a criança começa a não se deter em mais nada. Então, ou seja, ela passa a girar de uma coisa para outra, de um objeto para outro, de uma atividade para outra, e ela não sabe o que ela quer. E de que forma os pais podem orientar isso a criar atividades que sejam interativas com as crianças, mas que elas possam desfrutar disso tendo prazer? Eu ia falar uma coisa, a gente está pensando no brincar, né? Só que tem tanta coisa que eu me pergunto se ainda tem o brincar ou se tudo isso que as crianças estão fazendo hoje não é simplesmente competir. Porque quando a gente pensa natação, inglês, tênis, futebol, mais a escola formal, sabe? Então, sobra pouco tempo lúdico, isso que eu quero dizer. E esse lúdico ainda é lúdico ou eu também levo competir para o lúdico? Quem é que compete? É a criança ou somos nós, pais? É o adulto. Quem é que compete? Somos os professores, somos o grupo familiar. Que legal, que lindo que ela já fala inglês com 3 anos e que ela repete o nome das cores. Legal! Que ela tenha acesso à diversidade, legal que a criança tenha acesso a múltiplas opções de divertimento, e dentro do divertimento e do brincar é que ela vai construir a personalidade, vai construir o conhecimento. É ótimo que ela possa ter acesso, mas de novo naquilo, quando isso é uma expectativa nossa, normalmente tem uma distorção. E aí agora eu vou pegar o outro gancho. Eu acho que o grande segredo ou o X da questão é tu conhecer a tua criança. E muitas vezes a gente não despende tempo suficiente para conhecer o nosso filho de uma forma mais integral. É muito diferente a necessidade real da criança ou a expectativa da criança em relação às suas atividades, embora ela vá amadurecer isso ao longo do tempo, ela não tenha isso pronto, mas muitas vezes é diferente da imagem que a gente forma e que a gente transporta esse desejo para a criança. A atividade infantil, ela precisa necessariamente ser prazerosa. Ela precisa necessariamente trazer o gosto da experimentação para atiçar a curiosidade e para tornar isso interessante para buscar o outro ponto, para buscar o outro lado do brinquedo, para buscar outra função que esse brinquedo pode trazer, que daqui a pouco tu pega uma máquina fotográfica dessas que faz fotinho infantil fantástica, e daqui a pouco a criança está tirando foto e brinca e mostra, e daqui a pouco ela pegou e faz um carrinho e sai brincando pela casa e fazendo barulhinho, meu carro está buzinando. A criança precisa ter o espaço para criar, e às vezes a gente não se dá conta disso. Não, filho, não é para isso, é para tirar foto. Não é para tirar foto, é para brincar, e quem está brincando é a criança, não sou eu. Se tu quer brincar junto, tu, por favor, respeite o meu jeito de brincar. E quando essa pressão tremenda, ela gera o estresse,
A origem também pode estar dessa síndrome em episódios corriqueiros, como, por exemplo, brigas em casa, brigas no colégio. Do estresse em si? Do estresse. Eu acho que assim, ó, o estresse, de maneira geral, ou o que a gente entende por estresse hoje em dia, não é uma coisa ruim. Estresse é uma forma de reagir a determinadas situações novas. Estresse é uma maneira que o nosso organismo responde a situações diferentes, que podem ser tanto situações desafiadoras, quanto situações desfavoráveis, quanto até coisas boas, mas que sejam novas. E o estresse é uma forma de adaptação. Existem aspectos muito bons no estresse, e quando a gente é ativado pela primeira fase do estresse, nós nos tornamos mais competentes para determinadas funções, a gente faz uma descarga de adrenalina, a gente vai atrás, a gente fica mais atento, fica mais alerta. Isso tudo é mediado por uma série de substâncias que o nosso organismo produz. Depois dessa primeira fase, tu precisa ter uma fase de equilíbrio. Essa fase de equilíbrio que vai te dar condições orgânicas de passar daqui a pouquinho para uma nova etapa de estresse, para um novo momento de enfrentamento. Qual que é o problema? Quando tu não tem essa fase de equilíbrio e o estresse recorre, e recorre, e recorre, porque chega a um determinado ponto que essas substâncias, essa reação fisiológica do organismo se esgota, cansa, se exaure. E aí que esse mecanismo de estresse acaba sendo uma coisa nociva. E pode envolver uma série de reações que vão desde o simples cansaço, exaustão, até comprometimento de funções importantes do organismo e fazer parte da gênese de algumas doenças. Vamos falar sobre essas consequências mais graves depois do intervalo. Nós estamos hoje falando no programa Conexão Alternativa sobre estresse infantil, um assunto importante para você que é pai e mãe. Nós voltamos já já, não saia daí. O Personal Royal Hotel traz para você um novo conceito em hospedagens e eventos no centro da cidade. Conforto nas acomodações, internet sem fio, restaurante, estacionamento coberto e uma completa área de lazer fazem da sua estadia no Personal um agradável prazer. Para festas particulares e eventos empresariais, o Personal dispõe da melhor estrutura da cidade. Personal Royal Hotel. Excelência em todos os quesitos, bem no centro de Caxias. O Personal Royal Hotel traz para você um novo conceito em hospedagens e eventos no centro da cidade. Conforto nas acomodações, internet sem fio, restaurante, estacionamento coberto e uma completa área de lazer fazem da sua estadia no Personal um agradável prazer. Para festas particulares e eventos empresariais, o Personal dispõe da melhor estrutura da cidade. Personal Royal Hotel. Excelência em todos os quesitos, bem no centro de Caxias. Estamos de volta com o programa Conexão Alternativa, hoje gravando na casa do nosso apoiador, o Personal Royal Hotel, e contando com a presença da neurologista Ana Maria. Ana Maria, a gente falava no bloco anterior quais as consequências mais graves do estresse infantil. Queria te perguntar quais são elas e se o ambiente familiar também pode provocar, pelo fato de ter pressão, de ter briga de pai, de ter desentendimento. Eu vou inverter a ordem, tá? Eu acho que assim, o ambiente familiar é a base da criança. O ambiente familiar é onde todas as coisas se geram, é onde todas as coisas se mantêm e se reforçam. Então, obviamente, que qualquer fator de estresse externo vai passar por esse filtro familiar. E se dentro do filtro familiar o estresse existe, se existem situações desfavoráveis, se existem situações de agressão, se existem outras condições, brigas, conflitos, coisas mal resolvidas, não só tu traz o quadro, o fator estressor para a criança, como tu também tira um pouco a base de apoio, onde ela poderia resolver esses conflitos, onde ela poderia elaborar essas situações. A sintomatologia do estresse é muito variada e isso torna a manifestação desse quadro muitas vezes difícil de diagnosticar, de identificar como estresse propriamente dito. A criança se manifesta muito através de comportamento. Tem algumas características, sintomas que são comuns, como por exemplo irritabilidade, déficit de atenção, agressividade?
a maneira de cada criança reagir a essas situações mais conflitantes ou a esses desafios que o estresse impõe, ela varia muito. Algumas crianças ficam mais agressivas, algumas crianças demonstram irritabilidade, algumas crianças se tornam desatentas em função dessa sintomatologia. Outras crianças choram, ficam mais quietas, ficam menos responsivas ou se desligam. Isso é complicado porque esses sinais são comuns a várias outras situações que não são o estresse. Então, às vezes, a gente vai atrás de um diagnóstico, vai atrás de um problema, de uma doença física, quando a condição emocional está desestabilizada e não se tem uma estrutura ou um entendimento dentro do núcleo familiar ou do núcleo de apoio dessa criança para contornar a situação de uma forma mais fisiológica, mais tranquila. Especialmente na tua área de neurologia, de que maneira as consequências do estresse infantil podem levar, por exemplo, a transtornos mentais, a problemas mais sérios, e quais são eles? Os transtornos mentais têm uma prevalência bem razoável na população infantil. Ao contrário do que parece, em função de muitos transtornos estarem mais na moda hoje em dia do que outros, o transtorno de ansiedade ainda é um dos mais prevalentes. E esse transtorno, ele é claramente afetado ou claramente potencializado por fatores estressores externos. Que é levado para a vida adulta depois. Pode ser levado para a vida adulta, a gente costuma dizer que pode se cristalizar em sintomas na vida adulta. Isso vai depender muito da capacidade de resiliência da criança e da sua estrutura de apoio externo. Aí que eu acho que é mais interessante. Até que ponto a gente tem tantas doenças mentais hoje em dia que não eram... talvez não fossem corretamente diagnosticadas antes, não fossem frequentes por isso, mas ao mesmo tempo, até que ponto a gente está tendo tempo e espaço para ajudar os nossos filhos a se tornarem resilientes em situações de frustração, em situações de conflito, em situações que geram estresse familiar e pessoal. Deixa eu entrar a psicologia aqui no meio, Vir. Qual deve ser a ação dos pais nesse sentido? Super proteger ou dar liberdade? Eu acho que nem um polo e nem o outro. Eu acho que é o equilíbrio, que é o mais difícil, na verdade, né? Porque a superproteção, muitas vezes no intuito de proteger o filho, de querer cuidar, de querer zelar por ele, acaba se desenvolvendo uma baixa autoestima na criança. Porque a criança começa a introduzir a ideia de que eu não sou capaz de fazer pequenas coisas, por isso que os meus pais fazem por mim. Ou me proporcionam. Então, na verdade, ela vai desenvolvendo uma baixa autoestima. E isso eu acho que é uma das questões bem importantes no desenvolvimento do aparelho psíquico da criança. E essa questão que a Ana coloca de resiliência é importantíssima. O que é resiliência? Cada indivíduo tem uma capacidade de lidar com os seus conflitos internos e externos. Tem crianças que têm uma capacidade maior e outras menor. E muitas vezes a estrutura familiar, até às vezes a gente olha para os pais e até percebe que os pais, de repente, estão um pouco mais desestruturados, digamos assim, e a criança até não está tão ruim, porque ela tem uma capacidade de resiliência maior. Então, às vezes isso também acontece. Mas claro que o que é mais comum é justamente a criança manifestar no comportamental dela e na questão física, sintomática, que é as doenças psicossomáticas, justamente essa questão de não conseguir lidar com algumas situações ou de repente usar isso como um chamar atenção. A gente fala muito isso, né? Ele está chamando atenção para alguma coisa. Só que a criança, ela não tem muitas vezes a cognição do fato em si ou da situação. Ela expressa de outra forma. Ela expressa muitas vezes através do sentimento, do afetivo, do comportamental. Quem vai dar verbo a isso é o adulto. O adulto vai ajudar a criança a dizer o que está acontecendo. A traduzir esses sentimentos, exato, a primeira reação é o sentimento, é o afeto. E é muito engraçado porque a gente percebe, às vezes, os pais
super ativos, mais ansiosos, até pela pressão do dia a dia ou pela própria personalidade. E os filhos são tranquilos, são calmos, parecem mais maduros que os próprios pais. É muito engraçado. Fiquei pensando numa outra coisa que não tem a ver diretamente com isso, mas que é uma coisa interessante. Agora, fiquei pensando como advogada de direito de família. Quando o estresse tipo, uma criança chega por uma situação de estresse, mas tu como médico, tu como psicóloga, e isso vale para vocês dois, vocês conseguem identificar uma outra situação, por exemplo, de abuso sexual. Qual é a condução que é dada? Porque ele chegou lá com um quadro, um sintoma de estresse, não sei o que. Mas aí profissionalmente tu identifica isso. Como funciona? O estresse tá ali, mas ele só tá, né? Como funciona daí isso profissionalmente? Tu sempre precisa... Eu sei que não é o tema, mas eu fiquei curiosa até. Porque às vezes o estresse, o que tu quer colocar é que às vezes o estresse é o que aparece por primeiro. Isso, mas lá atrás tem algo... Agora, indiscutivelmente, assim, em qualquer situação de diagnóstico, tu sempre vai mais a fundo e tu sempre vai mais rápido naquilo que é mais grave. O estresse aqui é um resultante natural de uma situação gravíssima, que precisa ser não só investigada, como coibida e tratada com todo o suporte que for necessário. Então, assim, esse se torna o principal foco no momento que tu identifica o fator estressor. E depois tu... Não, tu tira a criança da situação de abuso, tu enfrenta as barreiras e toda a estrutura que está envolvida nessa situação. Tu trata de proporcionar suporte emocional de forma adequada e evita que esse estressor se perpetue. Sim. Aí, o que sobrar de estresse disso, tu vai tratar. Tá. Entende? Sim, aí primeiro é tirar salvar a criança da situação. Existe uma fase em que a criança está mais exposta ao estresse? Um bebê, ele pode estar estressado. Né? Uma criança pequenininha, assim como um de 8, 10 anos. Eu acho que muda a forma de estresse que atinge a criança e as suas condições de maturidade de lidar com cada uma. O que é estressor aos olhos de quem tem 1 mês, de quem tem 6 meses, de quem tem 2 aninhos, de quem tem 1, de quem tem 5 anos ou está na idade escolar? Então, o estressor em torno dos 2 anos é largar as fraldas, é conviver com os amigos. Com 1 mês... É chorar e a minha mãe atender agora ou não, ou eu sentir fome, ou eu sentir frio, são coisas diferentes. Então, todos nós estamos expostos a fatores estressores em qualquer faixa de vida. Por isso que eu acho que é importante conhecer a fase da criança também, o período, e tentar entender até onde ela aguenta. Porque, por exemplo, assim, eu já ouvi casos assim de pessoas, vamos supor, que têm filhos pequenos, bebezinhos, por exemplo, e usam a frase assim, eu vou educar o meu filho no meu ritmo. Então, se eu for acordar cedo, ele vai acordar cedo, ele vai comigo, ele vai aprender a se virar. Só que quando eu escuto isso me choca um pouco, porque, na verdade, a criança, ela tem o ritmo dela. Ele precisa dormir aquela quantidade de horas, ela precisa mamar de tempo em tempo, ela precisa ter o espaço dela. Então, assim, provavelmente esse bebê ele vai apresentar alguma coisa futuramente, porque não está sendo respeitado a fase dele, até onde ele aguenta. Exato. Né? E quais são os tratamentos mais eficazes para o estresse infantil? Além do que a gente já abordou aqui, que na verdade é dar liberdade, permitir que ele escolha as atividades que ele quer. Eu acho que o equilíbrio ainda é o grande X da questão. O tratamento vai depender da causa. Na realidade, cada situação que causa estresse, que gera estresse infantil, ela vai ser manejada da maneira que trouxer melhores resultados para aquela situação específica. Quais são alguns dos mais comuns? Existem estresses
graves que a criança pode passar e que são inevitáveis. Separação, morte de familiares, morte de pessoas queridas, mudanças de endereço, mudanças de escola, atritos com amigos, que são situações que, por mais que a gente cuide ou proteja, a gente não consegue evitar. E, ao mesmo tempo, não se tem como negar a tristeza ou evitar a frustração nesse tipo de condição. Muitas vezes, o trabalho dos aspectos emocionais, a psicoterapia, o suporte de apoio, é o grande fator de tratamento. O estresse em si pode manifestar algumas situações clínicas. Então, às vezes, tu tem crianças que a manifestação de estresse é dor de barriga, é dor de cabeça, é dor, a gente brinca, dói aqui, dói ali, dói até o fio de cabelo. E que, na realidade, ela está sinalizando com alguma dificuldade. Que o teu trabalho vai ser descobrir a dificuldade, tentar sanar essa dificuldade e dar suporte não só emocional, como suporte parental, familiar, para que isso se resolva da melhor forma. Não é uma situação que se trate com medicamento. Se tu tiveres um quadro médico, uma doença associada com esse estresse ou uma situação estressora de doença, aí tu trata a doença farmacologicamente, mas o estresse em si, tu vai tentar ajudar essa criança a se tornar mais resiliente. E esse trabalho tu faz desde muito cedo, tornando possível que essa criança lide com pequenas frustrações, lide com situações de não obter gratificação imediata, que ela possa adiar a gratificação e não desestabilizar por isso. É mais fácil tu trabalhar isso com uma criança pequena que está frustrada por não pegar aquele brinquedo naquele momento, mas que vai pegar daqui a pouquinho, que vai esperar um pouco no seu tempo, daqui a pouco é 1 minuto para determinada idade, é 2, do que tu lidar com um adolescente que está acostumado a ter tudo pronto e que daqui a pouco o mundo deu um choque que não, as coisas não funcionam do jeito que tu quer. Aí descompensa tudo, aí o meu mundo cai. E eu acho que o gancho que a Moni colocou num outro momento, que é o espaço, né? O espaço para que a criança tanto possa manifestar, quanto os pais ou os cuidadores poderem observar a manifestação dela. Porque existe também aquela ideia do remedinho que cura tudo, né? Então, será que eu não consigo um calmante para o meu filho, que daí ele dorme melhor, né? Eu acho que às vezes, claro, tecnicamente seria mais fácil, seria. Mas será que, onde é que está a causa? Então, muitas vezes tem que investigar o comportamental nesse aspecto e dá trabalho. Dá trabalho eu me questionar, dá trabalho eu reorganizar o meu ambiente, dá trabalho eu reorganizar a minha rotina, olhar para o meu filho, né, brincar, sentar no chão, conversar, olhar o caderninho, a agenda, enfim. Ouvir o professor, porque os professores são, né, às vezes é justamente eles que vão detectar se a criança está bem ou não está bem, às vezes os pais não conseguem perceber. Então eu acho que realmente um espaço para que se possa entender todos esses sinais, né? Tá aí um bom gancho para um próximo assunto aqui no Conexão Alternativa, que é o planejamento familiar, né? Ter tempo para ter filhos e para poder educar. Muito obrigada, Ana Maria, até a próxima. Muito obrigada, gurias. E o programa Conexão Alternativa de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. Nós voltamos na próxima semana, sempre com um assunto novo. Até lá!